Durante o dia viajavam e à noite Carlos mergulhava nos braços quentes de Esmeralda e esquecia de tudo. Por vezes uma ponta de remorso acometia lembrando-se da família, porém consolava-se dizendo que era apenas uma viagem e que um dia ainda voltaria para casa. Dom Fernando, preocupado, regressou com a esposa a seu castelo e Maria ficou mais com a mãe, à espera do regresso de Carlos, que tardava. Ela não queria voltar sem ele. Álvaro não se afastava, cercava de gentilezas e ela, agradecida, não percebia que ele ia aos poucos aproximando-se mais. Maria apreciava Álvaro. Era seu primo e juntos tinham boas recordações da infância e da juventude. Estava longe de supor que ele ainda amasse. Apreciava-lhe a dedicação, exatamente na hora em que o marido se tinha ausentado a pretexto de negociar terras. Álvaro, sutilmente, fazia sentir o quanto esse pretexto era pueril. Maria, embora desconfiasse da traição do esposo, permanecia digna, não demonstrando seus receios. Surpreendera uma conversa dos sogros na qual Dom Fernando comentava ter sabido que a cigana Esmeralda estava em Madrid. Maria não ignorava o antigo amor do marido. Temia que eles tivessem voltado a ver-se. Era mulher paciente. Se aquilo fosse verdade, a aventura passaria e o marido arrependido voltaria ao lar. Ela faria como se nada tivesse acontecido. Sabia esperar e confiava em Deus. Álvaro, porém, sentiu que era tão esperada a hora para agir. Afinal, Esmeralda estava fazendo a parte dela com sucesso e ele deveria fazer a dele. Certa tarde, estava com Maria na sala e de repente demonstrou preocupação e tristeza. Ela, delicada, percebeu e indagou. Álvaro, algo te preocupa. O que é? Maria, sabes o quanto te amo. Calei até agora porque não sabia o perigo. Hoje porém presenciei uma cena que me fez mudar de ideia. O que foi? Indagou ela preocupada. Trata-se de José e Isadora. Eles têm uma intimidade que me fez pensar em algo mais sério. Tenho notado que o José mostra-se muito afetuoso com Isadora. Mais do que o comum. Confesso que gosto dele e um romance entre eles me faria muito feliz. Álvaro olhou atormentado. Isso não será possível jamais. Tenho que ir embora daqui com Isadora o quanto antes. Temo que seja tarde. Hoje os vi beijando-se no jardim. Maria olhou admirada. É natural. São jovens. José é um cavalheiro. Se houve algo, por certo se casará com ela. Álvaro levantou-se irritado. Isso é impossível. Por acaso não aprecia José? Maria estava sentida. Seu filho era um ótimo rapaz. Não é isso, Maria. Deus sabe que eu seria muito feliz se eles pudessem casar-se. Então? Não te compreendo. Álvaro fingiu hesitação. No fim, tornou. É um segredo que deveria morrer comigo, mas preciso contar-te a verdade. O que é? Tornou Maria empalidecendo. Estava de luto, muito abatida. Álvaro abraçou-a dizendo. Melhor eu partir. José nunca mais deverá ver Isadora. Por quê? Agora exijo que digas. Que segredo terrível é esse? Preciso contar-te. Peço-te que me perdoes. Jamais pensei que isso pudesse acontecer. Senão, não teria deixado Isadora ficar aqui. Fala, eu peço. Senta-te e ouve. Sabes do romance de Carlos com Esmeralda? Quando ele se casou contigo, ela estava grávida. Isadora é filha deles. Maria abriu a boca e não encontrou palavras para expressar sua surpresa. Álvaro prosseguiu. Ele abandonou-a. Apaixonou-se por ti e deixou-a. Ela, porém, queria matar-se. Eu, condoído, prestei-lhe socorro e adotei-lhe a filha. A pobre menina não tinha nenhuma culpa da loucura paterna.
Maria, abatida, não tinha palavras para expressar sua tristeza. Álvaro continuou. Esmeralda amava Carlos e foi difícil contê-la. Queria ir no dia do casamento e impedir a cerimônia. Mas eu a contive, inclusive enganei-a e depois de tudo consumado ela se conformou. Criei Isadora como filha, como sabes, e Carlos jamais soube que é seu pai. Não queria perturbar tua felicidade e teu lar. Agora pressinto o perigo. Eles são irmãos, jamais poderão se amar. Santo Deus, articulou por fim Maria. Carlos implica com Isadora, jamais a suportou. Carlos desconfia que ela é filha de Esmeralda, elas são muito parecidas. Desconfiou desde o primeiro dia. Porém, eu disse-lhe que ela era minha filha com a cigana. Temia que ele voltasse a ter com ela. Uma filha poderia aproximá-los. Sabes que só desejo tua felicidade. Eu te amo. Tenho te amado minha vida inteira. Se Carlos não aparecesse, ter-te-ias casado comigo. Já que não foi possível, tenho velado por tua felicidade e dedicado minha vida a zelar por teus interesses. Quanta nobreza de alma! Como és bom! Mesmo me amando, sendo preterido, criaste a filha de teu rival com tanto amor. Realmente, eu te quero muito bem. Infelizmente não te amo, senão como a um irmão. Sou muito grata por teres confiado em mim. Sei que a cigana estava em Madrid. Carlos está com ela. Álvaro baixou os olhos para esconder sua alegria. Disse com voz insegura. Esteve, mas já partiu. Carlos esteve com ela? Não sei. Sei que não vais contar-me. Tua nobreza de alma não permitiria. Porém algo me diz que esta viagem é suspeita. Carlos foi-se com Esmeralda. Ele nunca deixou de amá-la. Quando conheci, falava-me dela, no começo. Deve ser belíssima. Esmeralda é única. Perdoa-me. Não deveria dizer-te isso. Ela é uma devoradora de homens. Fascina-os com sua dança, sua beleza, seu temperamento ardente. Maria baixou a cabeça com tristeza. Vou-me embora, Álvaro. Amanhã eu mesmo. Meu lugar é em Valença, em minha casa, com meus filhos. Agradeço-te dizeres-me a verdade. Álvaro não esperava essa reação. Não deves ir. Tia Ingrácia precisa de teus cuidados. Não pode ficar só. Eu me vou com Isadora. Não podemos permitir essa convivência nem mais um dia. Como dizer-lhes a verdade? Foi o que pensei. Iremos embora. Não. Ficar com mamãe. Ou quem sabe se ela nos acompanha em uma temporada em Valença. Vou voltar para casa. Apesar de decepcionado, Álvaro não podia demonstrar. Disse apenas. Lembra-te de mim, que te amo e sempre te amarei. Se quiseres ficar, vou-me com Isadora e deixo em casa. Depois, voltarei e ficarei contigo para ajudar-te até o regresso de Carlos. O regresso de Carlos. Ele é quem deveria estar aqui agora, fez Maria com amargura. Sabe Deus quando voltará. Fica, Maria, peço-te. Tua mãe precisa de ti. Não. Parto o mais breve possível. Se Carlos voltar, estarei em nossa casa, onde é meu lugar. Maria falou com a mãe, chamou os filhos e no dia seguinte prepararam tudo para o regresso. Dona Engrácia resolveu ficar. Pediu a Isadora que lhe fizesse companhia. José não queria ir, porém a mãe foi intransigente. Como voltariam sem um homem que as escoltasse? Depois, Carlos estava ausente e eles precisavam dele. O sogro não estava bem e eles tinham que voltar. Essa era a desculpa que Maria pretextou para o regresso. José precisava ajudar o avô. O jovem, apesar de contrariado, acabou concordando.
Maria fingiu não perceber os olhos vermelhos de chorar de Isadora e o desgosto de Matilde por sair do castelo. Maria lamentava a leviandade de Carlos, que lhe tinha criado tão grave problema. Tinha que ser drástica. Cortar o mal pela raiz. Assim, 2 dias depois, abatidos e amargurados, reiniciavam a viagem de volta ao lar. Carlos, entretanto, continuava no acampamento. Por vezes a lembrança dos filhos, dos pais e da esposa o preocupava, porém Esmeralda convidava-o a não pensar e oferecia-lhe canecas de vinho e Carlos bebia para esquecer os remorsos e mergulhava nos braços da cigana. Miro tentava impedi-lo de continuar ali. Procurava alertá-lo para o perigo que corria deixando a família e descendo aos poucos os degraus da degradação moral. Carlos, porém, estava cego. Não aceitava os conselhos do cigano, acreditando preconceituoso e querendo separá-lo de Esmeralda. A cigana estava feliz. Estava conseguindo vingar-se. Separara Carlos da família e pretendia arrasá-lo completamente. De nada lhe valeram os conselhos de Miro, nem as ponderações de Sergei, estava determinada. Carlos a cada dia mais e mais estava fascinado por ela, que ora o amava delirantemente, ora o traía com outros homens, levando-o ao desespero e ao sempre renovado desejo de conquistá-la. Ela escorraçara-o várias vezes, mas quanto mais o fazia, mais ele se apegava, cego, dominado, consumido de paixão. Durante 2 anos seguiu a cigana e foi o suficiente para transformar-se em um homem arruinado moral e fisicamente. Estava arrasado. As crises de remorso estavam cada vez mais fortes e ele afundava cada vez mais na bebida. Certa noite, acordou entontecido. Estava deitado no chão duro sobre a relva, perto do acampamento. Tinha bebido muito e não se lembrava bem do que tinha acontecido. Foi até a cisterna e jogou água fria na cabeça, sacudindo-a como para espantar os maus pensamentos. Olhou-se quase um maltrapilho. O que estava fazendo de sua vida? Há quanto tempo estava naquele inferno? Inácio aproximou-se humilde. Meu senhor está melhor? Inácio. Não devias seguir-me. Sou um homem acabado. Não, meu senhor. Vamos embora daqui. Vamos voltar para casa. Vosso pai pode estar precisando de nós. Meu pai. Como voltar depois do que fiz? Não importa, meu senhor. Eles vão perdoar. Ficar aqui não está sendo bom. Vamos voltar. Não tenho coragem. Arranja-me vinho. Preciso melhorar a cabeça. Inácio estava triste. Senhor, vamos repousar um pouco, vou pôr compressas em vossa testa. Vai passar. Arranja-me vinho. Logo mais, senhor. Deixai-me tratar-vos. Vamos deitar aqui. Inácio levou Carlos até um lugar sossegado, deitando na relva. Carlos sentiu náuseas, a cabeça rodando, impossibilitando de levantar-se. Inácio voltou com uma vasilha de água e alguns panos. Pacientemente fez compressas na testa de Carlos, molhando o pano, apertando bem e estendendo na fronte. Carlos foi se acalmando. Adormeceu. Dormiu várias horas. Quando acordou, estava melhor. A lua estava alta e ele percebeu que era tarde da noite. Inácio, ao lado, dormia, calmo. Pensou em Esmeralda. A cigana por certo estaria dormindo. Foi procurá-la. Ao aproximar-se viu que ela, acompanhada de um homem, entrou na carroça. Ficou tenso. Era com certeza um de seus amantes. Procurou uma arma e não encontrou. Cauteloso, foi sem fazer ruído e aproximou-se, colando o ouvido na lona, no lugar onde ela se deitava. Ouviu vozes alteradas. Esmeralda dizia com raiva: Não te vais meter em meu caminho. Hei de levar minha vingança até o fim.
Ele vai comer o pão que o diabo amassou. Quero destruí-lo. Ele vai pagar-me por tudo. Surpreendido, Carlos reconheceu a voz de Miro conciliadora. Esmeralda, para teu orgulho já basta o que fizeste dele. Está um pobre diabo. Nem sabe bem o que faz. Chega. Vais atrair a desgraça sobre tua cabeça. Tens misturado poções à sua bebida. Sura disse-me que procuraste a velha bruxa e que ela te deu suas drogas. Isso pode te custar caro. Ninguém desafia as potências celestes impunemente. Estás abusando dos poderes, Esmeralda. Deus pode punir-te. Não creio. Tuas rezas não foram suficientes para dar-me o que eu queria. Fui a elas e consegui. Carlos é meu. Faço dele o que quero. Nem sequer sabe que é o pai de tua filha. Devias contar-lhe. Para quê? Para descobrir que eu e Álvaro nunca fomos amantes. Não. Enquanto eu o destruo aqui, Álvaro rouba-lhe o amor da mulher. Estou vingada. Nós o conseguimos. Eu e Álvaro, finalmente, nos vingamos. Esmeralda ria e Carlos sentia náuseas. As pernas estavam trêmulas. Se tivesse forças, teria entrado e matado aquela mulher. Quis andar, não conseguiu, sua cabeça rodou e ele caiu no chão. Miro tentou convencer Esmeralda a parar com a vingança, mas foi inútil. Aborrecido, saiu da carroça e deparou com o corpo de Carlos caído no chão. Preocupado, carregou-o até sua carroça, estendendo sobre as almofadas que lhe serviam de cama. Carlos tinha febre. Remexia-se inquieto. Miro, sério, tomou-lhe da mão e fechou os olhos em oração. Aos poucos, Carlos aquietou-se e dormiu cerca de meia hora. Acordou assustado, e vendo o rosto de Miro a seu lado, imediatamente recordou-se de tudo. Quis levantar-se, não conseguiu. Bebe isto, fez Miro com voz autoritária. Carlos bebeu obediente. Acabava de compreender que, ali no acampamento, Miro era o único em quem ele podia confiar. Dentro de alguns minutos sentiu-se melhor. A lembrança do que tinha ouvido queimava-lhe a cabeça. Precisava saber. Ansioso disse. Miro, ouvi tua conversa com Esmeralda. Sei de tudo. Se tivesse uma arma, matava-a. Calma, disse Miro o conciliador. Se ergues o braço contra a Esmeralda, não sais daqui vivo. Carlos irritou-se. Estou num covil de serpentes. A cá uma te ouve. Vieste para cá por tuas próprias pernas. Esmeralda não foi buscar-te em casa. És tão culpado quanto ela. Tinhas deveres e deixaste filhos, esposa, tudo, para te degradares desta forma. Não podes culpá-la. És tão culpado quanto ela. Não preciso que me acuses. Sei o quanto estou errado. Mas agora é tarde. Estás vivo. E se tens dignidade, volta para tua casa, que precisa de ti. Enquanto ficas aqui, os teus ficam sem tua cooperação. Carlos enrubesceu. Álvaro queria Maria. Como ele tinha sido cego. Como pudera ser tão ingênuo? Conta-me tudo, Miro. Sem omitir nada, peço-te. Preciso saber a verdade. Se prometeres que vais embora e que voltarás para tua família, deixando Esmeralda em paz. Prometo. Nunca mais voltarei. Eu juro. Muito bem. Vou contar-te tudo. Miro colocou a par de tudo que tinha acontecido desde que saíram do castelo, ele e a cigana. Carlos estava lívido. Isadora era mesmo sua filha. Por que não tinha pensado nisso antes? Por quê? Agora, já estás melhor, e antes que o dia amanheça, vai-te daqui. Dou-te 2 cavalos, provisões. Não estamos muito distantes de Valença.
Ao chegares, solta os cavalos e eles voltarão aqui. Agradeço-te, Miro. És meu amigo. Mais uma vez me ajudaste. Não quero teus agradecimentos. Não faço isto por ti, mas por Esmeralda e por tua família, que não merece sofrer. Vou orar e não sentirás mais essa loucura que te tem atraído ao acampamento. Acreditas que ela tenha me enfeitiçado? Não penses nisso, em nada te vai ajudar. Mas respeita as coisas que desconheces. E não te faria nada mal rezar pedindo a proteção de Deus em teu favor. Vais precisar dela. Carlos olhou aquele homem forte cujo caráter estava aprendendo a respeitar. Levantou-se. Estava um pouco tonto, mas melhor. Guarda amanhã te fará bem. Senta-te aqui que vou arranjar tudo. O cigano saiu, chamou Inácio. O dia começava já a amanhecer quando tudo ficou pronto. Carlos trocara de roupas e tinha se alimentado um pouco. Estava trêmulo e fraco, porém melhor. O cigano tinha cuidado de tudo. Carlos estendeu-lhe a mão decidido. Deus vai recompensar-te pelo bem que me fizeste. Devo-te mais do que a vida. Sou teu amigo. Se algum dia precisares, te servirei com prazer. Miro apertou-lhe a mão. Só te peço que deixes Esmeralda para sempre. Esquece-te que ela existe. É só o que quero. Adeus. Vá em paz. Carlos respirou fundo. Guarda amanhã fez-lhe bem. Inácio auxiliou-o a subir no cavalo e dentro em pouco afastavam-se do acampamento. Capítulo 21. Maria encontrou os sogros preocupados e tristes. A morte de Dom Antônio, a ausência de Carlos, tudo contribuía para que o clima do castelo fosse de tristeza e de preocupação. José, apesar de obediente, estava triste e calado e até Matilde mostrava-se mais arredia, sem sua costumeira animação. No dia seguinte à chegada, observando a tristeza de José, a mãe chamou e procurou conversar com ele. Fui direto ao assunto. José, vejo-te triste e pensativo. Não estás contente por teres regressado? O rapaz balançou a cabeça concordando. Por quê? Doeu-me deixar vovó sozinha depois de tudo. Ela não está sozinha. Tem Álvaro, que lhe faz companhia, tem Isadora. Convidei-a, insisti para que viesse conosco. Recusou. Estávamos fora de casa durante muito tempo. Meu pai já morreu e infelizmente nada mais podemos fazer por ele senão orar, mas Dom Fernando está doente e vivo, precisa de nós até que o seu pai volte. Quem deveria estar aqui é ele, disse o moço com tristeza. Como pôde viajar numa hora destas? Uma viagem tão longa. Acreditas que ele volte? Não nos terá abandonado para sempre. Maria estremeceu, porém disse com voz firme. Aqui é seu lar e sua família. Nós o amamos, ele voltará. Tenho pensado muito sobre isso. Pode ter-lhe acontecido alguma coisa. Um assalto, quem sabe? Deus é grande. Há de protegê-lo. Enquanto ele não volta, precisamos fazer tudo para substituí-lo. Seu avô está muito cansado e sua avó não tem condições. Nós dois é que precisamos cuidar de tudo. Mamãe, por que não insistes com vovó para que venha viver aqui? Poderia trazer Isadora e todos seríamos muito felizes. Isso não é possível. Tenho percebido que sentes falta de Isadora. Quero crer que não passe de um interesse passageiro. José comoveu-se. Não, mamãe. Eu amo Isadora. Um dia ainda me casarei com ela. Não digas isso. Pelo amor de Deus. Promete-me que não mais a verás. Por quê? Por acaso não aprecias? Muito. Mas tua união com ela é impossível. Afasta-te dela, peço-te. Maria estava tão assustada que o José preocupou-se.
Calma. Pensei que apreciasses Isadora. Por que essa ideia te contraria tanto? Maria titubeou. Bem, teu pai não aprecia e não sabes de quem ela é filha. José olhou emocionado. Mãe. Nunca te acreditei preconceituosa. Papai tem sido muito injusto para com Isadora, sabes disso. Tu sempre tentaste desfazer esse mal-estar. Ela nada fez que mereça essa atitude. Porém, se fosse ele, talvez eu pudesse acreditar, mas tu, sempre tão ponderada. O fato de Isadora não conhecer seus pais não importa. É a ela que eu amo, e é uma moça digna. Isadora é uma boa moça e eu aprecio. Porém, pelo amor de Deus, peço-te, esquece-a. O casamento entre os dois é impossível. José olhou e havia lágrimas em seus olhos. Pedes-me o impossível. De cabeça baixa, levantou-se e saiu. Maria ficou arrasada. Não queria dizer ao filho a verdade. Carlos era seu pai, contar-lhe seus erros passados seria destruir sua imagem de homem generoso e bom que ela gostaria que José tivesse do pai. Confiava em Deus e orava muito, na esperança de que José esquecesse. Um namoro naquela idade podia ser passageiro. Confiava que logo José passasse a interessar-se por outra moça e esquecesse Isadora. Nos dias que se seguiram procurou tornar o ambiente do lar menos triste e seu coração estava desolado. Sentia que aquele ambiente sombrio era prejudicial para os jovens. Os dias foram passando e Carlos não voltava. O ambiente do castelo, apesar do esforço de Maria, continuava triste. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Dom Fernando, a cada dia, tornava-se mais abatido, falando em Carlos com preocupação e ansiedade. Um dia, José não mais suportou e dirigiu-se à mãe. Mamãe, quero partir à procura de meu pai. Temo que lhe tenha acontecido algo de mal. Essa viagem já durou muito mais do que deveria. Vou partir à sua procura. Leve o meu valete comigo e juntos haveremos de descobrir seu paradeiro se ainda estiver vivo. Não digas isso, meu filho. Às vezes tenho pensado que ele morreu. Só a morte poderia explicar essa ausência tão longa, sem nenhuma notícia. Maria não encontrou palavras para impedir o filho. E se fosse verdade? E se Carlos tivesse morrido? Teria mesmo estado no meio dos ciganos? Aquela situação também a sufocava, por isso acabou concordando. Podes ir. Com uma condição. A de não me deixares também sem notícias. Não suportaria. Está bem, mamãe. Irei. Levarei Mário comigo. Podes levar mais gente, se quiseres. Basta Mário. Tem sido bom e leal. Partiremos amanhã cedo. Garanto que voltarei com notícias. Que elas sejam boas, ajuntou Maria esperançosa. Maria não teve coragem de contar ao filho suas suspeitas. Temia que ele fosse no meio dos ciganos e algo lhe acontecesse de mal. Deixou partir com a informação de que Carlos saíra de Madrid rumo a Vigo para tratar de negócios. Nos dias que se seguiram, Maria sentiu-se angustiada. Dom Fernando não passava bem e guardava o leito em penosa situação física. Foi pois com alegria e gratidão que ela recebeu a visita de Álvaro. Assim que chegou, resolveu ficar no castelo. Recusava-se a sair deixando Dom Fernando gravemente enfermo e as mulheres sozinhas. Maria acolhia essa atitude, agradecida e confortada. Ele era seu primo e sempre se tinha mostrado amigo. Álvaro desdobrava-se cuidando de tudo, e Maria, reconhecida, sentia-se mais protegida naquela situação triste. O estado de Dom Fernando piorava cada dia e Álvaro foi incansável, dedicando-se ao extremo. Numa noite de inverno ele faleceu, agoniado, chamando pelo filho ausente. Maria ficou inconsolável.
O sogro sempre tinha sido seu apoio e estimava-o como um pai. Álvaro desdobrou-se. Cuidou de tudo, amparou Dona Encarnação em desespero. Providenciou o cerimonial e o sepultamento. Maria estava arrasada. Fazia já 2 meses que o filho partira e nada de notícias. Arrependia-se de ter consentido naquela viagem. Álvaro procurava tranquilizá-la. Tudo ficaria bem e José por certo logo voltaria. Maria sentia-se só e triste. As saudades do filho e de Carlos uniam-se a um ressentimento contra o marido. Porque Carlos a abandonara. Sempre tinha sido boa esposa, sincera e fiel. Álvaro cobria de gentilezas e carinho e Maria agradecida não percebia suas verdadeiras intenções. Disse-lhe um dia: Álvaro, como és bondoso. Estás aqui há tanto tempo, deixaste tudo para nos ajudar. E pensar que Carlos é quem deveria estar aqui. Álvaro olhou-a com um brilho emotivo no olhar. Depois de tanto tempo, ainda o esperas. E meu marido? Não sei onde está, o que lhe aconteceu. É bom esqueceres Carlos. Ele não merece teu amor. Por que dizes isso? Por acaso sabes onde ele está? Álvaro fingiu dissimular. Maria insistiu. Se sabes alguma coisa e és meu amigo, conta-me. Preciso saber. Esta incerteza mata-me. Bem, se queres mesmo, é melhor que te conte. Investiguei e descobri. Carlos vive com Esmeralda no meio dos ciganos. Por isso vim para cá. Sei que ele não pensa em voltar. Maria sentiu-se desfalecer. Agoniada, perguntou: Tens certeza? Infelizmente. Estive lá e os vi. Carlos deixou-se enfeitiçar pela cigana. Vive bebendo e só tem olhos para ela. Nem sequer me viu. Pretendia falar-lhe, obrigá-lo a voltar, porém vi que era impossível. Sinto dizer-te, mas tudo o que temíamos aconteceu. Ele não mais voltará. Não devias ter deixado José partir. Pode descobrir a verdade. Maria, pálida, sentia-se morrer. Então era mesmo verdade. Carlos os trocara pelo amor da cigana. Não ia voltar. Sua vida estava estragada. Não fiques assim, Maria. Perdoa-me. Eu te amo muito. Dói-me ver-te esperando por aquele patife com amor, ele não merece. Eu estou aqui. Eu te amo. Estou disposto a fazer qualquer sacrifício por ti e por teus filhos. Álvaro o abraçou alisando-lhe os cabelos com comoção. Maria tinha os olhos cheios de lágrimas. Olhou-o com uma expressão tão dorida que ele não teve coragem de beijá-la, embora seu coração batesse forte e seu desejo o fizesse estremecer. Álvaro. Quero-te como a um irmão. É só o que posso oferecer-te. Sou-te grata porque me amas e estás aqui, enquanto Carlos dá asas à sua loucura. Mas eu sempre serei assim. Jamais amarei outro homem. Maria, eu sempre te amei. Nunca deixei de te amar. Nada peço, só que me deixes ajudar-te nos momentos difíceis por que passas. Perdoa-me se não pude conter-me. Não posso ver-te sofrer. Quisera dar-te meu amor, cobrir-te de beijos, compensar de alguma forma o mal que Carlos te fez. Porém não me aceitas, não queres meu amor. Álvaro sofria. Todo seu sentimento represado durante tantos anos vinha à tona e ele estremecia de emoção. Maria soltou-se de seus braços com delicadeza. Álvaro, nada é possível entre nós. Esquece-me. É melhor para ti. Eu estou morta. Amo Carlos. Não pretendo sair de minha posição de esposa e mãe, embora ele esteja fracassando. O erro dele jamais justificaria o meu. É melhor que partas imediatamente. Jamais te amarei como desejas. Sinto muito.
És bom e mereces ser amado. Eu, porém, não posso. Maria. Deixa-me ficar a teu lado. Desculpa-me esse momento de fraqueza. Ele não mais se repetirá. Não me peças para partir e deixar-te sozinha numa situação dessas. Permite-me pelo menos aguardar a volta de José. Prometo que não mais falarei neste assunto. Está bem. Podes ficar. Realmente preciso de ajuda. Porém, digo-te que jamais esperes de mim nada além de amizade. Álvaro tomou-lhe a mão e beijou-a respeitoso. Prometo. Desculpa este momento de fraqueza. Não se repetirá. Maria nada disse, retirando a mão com delicadeza. Apesar de tudo, na situação de abandono e de incerteza em que se encontrava, o amor desinteressado de Álvaro era-lhe grato ao coração. Saber-se amada, naquele momento, dava-lhe ânimo, apesar de tudo. E Álvaro foi ficando habilidoso, cuidando dos negócios, das terras de Dona Encarnação, que o estimava muito, e até de Matilde, a quem procurava agradar cobrindo-a de gentilezas e de agrados. Assim, ele era solicitado para tudo. Dona Encarnação chamava-o para conversar e ele ouvia paciente. Matilde o acolhia com alegria na sala de música, onde ele cantava lindas canções em voga. Maria recorria a seus préstimos para resolver os problemas dos negócios da família. Álvaro esperava. Apesar das palavras de Maria, ele confiava que o tempo haveria de apagar todas as recordações e finalmente ela cederia a seus anseios. Uma tarde em que os dois conversavam no salão, Álvaro concitava Maria mais uma vez a esquecer o marido ausente. Ela, apesar de triste, não permitia que Álvaro criticasse a atitude de Carlos. Ele não se conformava. O ambiente acolhedor do entardecer, tudo induzia confidências. Matilde estudava na sala de música e Dona Encarnação recolhera-se a seus aposentos. Estavam sós. Álvaro sentou-se ao lado da prima no sofá. Estás triste, Maria? Não posso ver-te assim. Meu filho tarda e não manda notícias. Pensas em Carlos. Por que não procuras esquecer? Por quê? Não vês que ele não merece? Mudemos de assunto. Esse desagrada-me. Está bem. Estás linda e se sorrisses ficarias ainda melhor. Ela olhou-o comovida. Queres alegrar-me? Não te des a esse trabalho. Hoje sinto-me particularmente triste. A lembrança de meu pai, de Dom Fernando, as saudades. Realmente eles fazem falta. Dom Antônio também era para mim um pai. Sabes que desde a morte de meus pais o considerei assim. A única mágoa que tenho é de que não me quis por genro. Maria. Esquece Carlos, eu peço. Ele não merece. Pensa. Enquanto choras aqui e lutas para cuidar de tudo sozinha, ele nem sequer pensou em ninguém, enfeitiçado por aquela mulher. Maria fez um gesto como a impedi-lo de falar, mas ele tomou-lhe a mão e beijou-a com amor. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Eu te amo e estou disposto a ser teu escravo o resto da vida. Ainda que não me queiras, largarei tudo e ficarei a teus pés para sempre. És meu sonho maior. Maria, que tanto tinha lutado para refrear as emoções, sentiu que não mais conseguiria detê-las. Seus soluços brotaram angustiados e Álvaro percebeu quanto ela estava sofrida e cansada. Era seu momento. Abraçou-a com delicadeza enquanto dizia: Chora, Maria. Desabafa. Meu coração te compreende e pulsa por ti. Ela descansou a cabeça em seu peito e chorou durante alguns minutos. Quando se acalmou, ele alisou-lhe os cabelos com carinho. Ela sentia-se bem ali. Apoiada e querida. Deixou-se ficar. A tarde caiu e a noite começava. Na penumbra da sala Álvaro ainda conservava nos braços. Foi quando o inesperado aconteceu.
Um vulto entrou e num gesto rápido acendeu um castiçal. Maria deu um grito de susto. Carlos. Sim. Sou eu? O que significa isto? Arrancado de seu devaneio e enraivecido, Álvaro gritou irritado. De onde saíste para nos pedir contas? Seu patife. E tu, Maria, nos braços dele. Fora, cão traidor. Fora. Maria, pálida, aos poucos foi conseguindo dominar o espanto e respondeu com energia. Cala-te, Carlos. Com que direito me ofendes? Álvaro tem sido nosso único amigo enquanto tu nos abandonaste. Para viver com Esmeralda no meio dos ciganos, ajuntou Álvaro com raiva. Parecia-lhe impossível que Carlos tivesse voltado. Por acaso ela te escorraçou? Carlos, apesar de encontrar-se magro e enfraquecido, pulou sobre Álvaro agarrando-o pelo pescoço. Bandido. Traidor. Queres me separar de Maria, sempre a quiseste. Se aquela cigana maldita vos unistes contra mim. Mas acabou, entendes? Vai-te daqui já ou eu acabo contigo. Carlos estava furioso. Álvaro não se conteve. Toda a raiva retida durante tantos anos explodiu e eles rolaram pelo chão golpeando-se. Inácio tentava inutilmente separá-los. Matilde apareceu assustada e Maria gritava nervosa. Apesar da raiva, Carlos estava mais fraco e Álvaro golpeou-o com força deixando-o estendido no solo. Matilde, assustada, debruçou-se sobre ele chorando e Maria segurou Álvaro pálido e trêmulo. Calma, peço-te. Deixa-o. Está louco. Maria, não posso tolerar essa ofensa a teu pudor. Logo ele. Depois do que fez. Álvaro, peço-te que compreendas. Ele nos viu abraçados e não compreendeu. Peço-te que nos deixes, por favor. Ele voltou e eu sou sua mulher. Expulsas-me. Depois de tudo? Não é isso, declarou ela aflita. Quero-te muito bem. Agradeço-te por tudo quanto nos tens feito. Mas Carlos está nervoso. Eu gostaria de conversar com ele sem que estivesses aqui. Conheço-o. Se ele te vir de novo, vai querer brigar outra vez. Deixa-me a sós e eu explicarei tudo a ele. Depois dessa conversa, por certo também te agradecerá. Todos te devemos muito. Esta situação entre os dois não pode persistir. O que te peço é só que sejas cavalheiro e te afastes por agora. Álvaro trincou os dentes com ódio. Carlos tinha aparecido no momento mesmo que ele já contava a vitória. Novamente ele lhe roubara o amor de Maria. Haveria de vingar-se desta vez para sempre. Apesar da vontade que sentia de acabar com Carlos ali mesmo, não queria que Maria, Matilde e até Dona Encarnação ficassem contra ele. Ao contrário. Preferia ser a vítima. Baixou a cabeça procurando ocultar o rancor e respondeu. Está bem. Uma ordem tua eu obedeço. Parto. Se precisares de mim, chama-me e virei correndo. Dona Encarnação abraçou-o triste. Perdoa Carlos. Ele está louco. Deus te pague por tudo quanto nos fizeste. Álvaro beijou-lhe a mão e foi arrumar seus pertences. Inácio pegou Carlos nos braços e levou-o até seus aposentos. Ele estava atordoado e murmurava frases desconexas. Maria sossegou Matilde dizendo-lhe que o pai estava apenas tonto e tudo passaria. Afrouxou-lhe as vestes e colocou compressas em sua testa. Carlos gemia desalentado. Imensa mágoa o invadia. Beijou Matilde e sossegou-a dizendo estar melhor. Quis ficar a sós com Maria. Ainda meio atordoado, ele lamentou-se. Acabei de perder minha última esperança. Jamais pensei que pudesse ceder aquele patife. Maria repeliu-o com energia. Com que direito me exige as contas,
Tu que nos abandonaste ao chamado daquela cigana, e nem sequer pudeste dizer adeus ao próprio pai. Carlos estremeceu. Meu pai? Morreu há 2 meses. Chamando por ti em desespero. Álvaro foi quem lhe fechou os olhos e cuidou de tudo. Tens uma dívida de gratidão para com ele. Nunca. Aquele patife. A vida inteira procurou roubar-me teu amor. Tudo fez para isso. Parece que conseguiu, tornou ele amargurado. Ofendes-me pensando isso. Jamais te traí. Eu chorava e Álvaro consolava-me como primo. Nunca houve nada mais entre nós. Quisera crer. Pois eu não vou querer provar-te nada. Minha dignidade é suficiente. Infelizmente, não podes dizer o mesmo. Eu errei, eu sei. Maria, eu estava louco. Vim suplicar teu perdão. Queria começar nova vida, desta vez para sempre, contigo e com os nossos. Aquele patife merece uma lição. Álvaro nada fez de mal. Tem sido dedicado ao amigo. Estás sendo injusto com ele. Ainda o defendes. Por acaso o amas? Sou mulher de amar uma vez só. Ofendes-me com essa suspeita. Não permitirei que dividas tua culpa comigo. Eu fiquei em meu lugar. O erro foi teu. A cena que vi não me sai do pensamento. O que viste? Eu reclinada no peito de Álvaro. Esqueces que sofri muito por teu abandono no momento mesmo em que perdi meu pai. Depois, perdi Dom Fernando e José saiu à tua procura. Só Álvaro ficou, só ele confortou-me sem pedir nada em troca. Ele te ama. Queria conquistar-te. Eu sei. Porém sempre me respeitou. Sou-lhe grata por tudo o que fez. Carlos estava abalado. Tinha chegado arrasado e enfraquecido e encontrara sua casa em desoladora situação. Álvaro era o culpado. A ausência do pai, a tristeza de não poder vê-lo mais, com seu ar bondoso e sério, cortava-lhe o coração de remorsos. Fechou os olhos angustiado. O que tinha feito de sua vida? Por que se deixara envolver por aquela mulher fútil e perigosa? Estou tão cansado, murmurou ele abatido. Afinal, sinto-me culpado. Meu pobre pai. Jamais pensei encontrar essa triste notícia. Lágrimas saíam de seus olhos doloridos e Maria comovida deixou que lhe desabafasse. Sabia que esse era um remorso que lhe carregaria para o resto da vida. Apesar de tudo, ela estava mais animada. Carlos estava de volta. Arrasado, desconfiado, arrependido, magro, sofrido. Voltara para ele e desta vez parecia ter aprendido a dura lição. Álvaro estava furioso. O odiado rival mais uma vez se colocara em seu caminho. Se pudesse, matava-o como a um cão. De que inferno ele tinha saído? Ele com Maria trêmula em seus braços. O que teria acontecido? Esmeralda teria fracassado? Garantira que Carlos estava acabado. Ele tinha-o visto decaído e miserável. Como tinha conseguido livrar-se? Agora estava disposto a resolver a situação de uma vez por todas. Teria que afastar Carlos definitivamente. Se ele morresse, com o tempo Maria haveria de ceder. Porém ela jamais deveria suspeitar dele. Desta vez se livraria de Carlos para sempre. Arrumou seus pertences e no amanhecer do dia seguinte deixou o castelo. Despediu-se de Dona Encarnação, que o abençoou agradecida. Deixou palavras de saudade e despedida para Maria e Matilde. Dona Encarnação ficou comovida pensando na bondade daquele injustiçado moço. Ele, porém, não se dirigiu a seu castelo. Foi direto ver Esmeralda. Sabia onde os ciganos estavam e não lhe foi difícil chegar. A cigana a recebeu mal-humorada. A partida inesperada de Carlos irritara e fizera a brigar com Miro,
que a tinha criticado duramente. A cigana não aceitava perdoar Carlos, nem se considerava satisfeita com o que ele havia feito. No fundo, seu orgulho rebelava-se vendo voltar para outra mulher, apesar de todo o seu fascínio. Inteirada da volta de Carlos para a família, fitou Álvaro com raiva. Se dependesse de mim, aquele covarde estaria acabado para sempre. Se quisesses, podias acabar com ele. Uma bebida especial, quem sabe? Esmeralda estremeceu. Quero ele vivo. Vivo, mas acabado. Pois eu quero morto. Só assim ele sairá de meu caminho. A morte é pouco para ele. Se o apanho de novo, jamais sairá daqui. Enquanto estás aqui, ele levou a melhor. Abandonou-te e está de novo com a mulher. No fim, ela te venceu. Esmeralda trincou os dentes com raiva. Está para nascer a mulher que me vai vencer. Ainda verás que um dia eu me vingo. Não acredito. Ele agora não te vai procurar mais. Veremos. Que seja breve, porque estou cansado de esperar. Desta vez o vencerei para sempre. Álvaro saiu do acampamento ruminando seu ódio. Miro tentou mudar-lhe o rumo dos pensamentos, dissuadi-lo. Porém ele não aceitou. Não gostava do cigano. Se não fosse por ele, Carlos não se teria safado. Viajou para Madrid, para o castelo de Dom Hernandes. Pretendia conquistar a simpatia da tia, contando-lhe as coisas a seu modo. Foi com surpresa que encontrou José. Dona Engrácia contou-lhe que o rapaz procurava pelo pai, mas que passava a maior parte do tempo no castelo. Chorou quando o mensageiro deu-lhe a notícia da morte do avô, porém dizia estar na pista do pai e não queria ainda voltar. Sabia que Álvaro estava lá com as mulheres. Foi perplexo que Álvaro ouviu da tia, comovida, a notícia do namoro de José com Isadora. Levantou-se irritado enquanto dizia: esse namoro é impossível. Por quê? Eu acariciava a esperança de vê-los casados. Isadora é encantadora e a amamos muito. Não se trata disso. Tia, nunca falei sobre Isadora, mas agora preciso que saibas de tudo. José precisa partir o quanto antes. Me assustas. Por quê? Isadora não é minha filha como pensas, ela é filha de Carlos com Esmeralda. Não. Deus meu. Dona Engrácia deixou-se cair na poltrona levando a mão ao peito, assustada. Compreendes por que é impossível? Eu não sabia. Cheguei a vê-los com simpatia. Deus meu. Que sacrilégio. Álvaro contou a seu modo a história do nascimento da menina. A tia ouvia-o comovida. Álvaro, como és nobre. Eu não sabia. Fomos injustos contigo. Eu queria ter me casado com Maria. Sempre a amei. Já que este amor é impossível, velo por sua felicidade. É o que posso fazer. Dona Engrácia abraçou comovida. Álvaro, que alma nobre. Precisamos fazer alguma coisa, antes que seja tarde. Vou chamar José e mandá-la de volta para casa. Agora que Carlos está lá, ele terá que ir. Depois, leve-o Isadora para sempre, ele não mais a verá. Tudo estará resolvido. Com o tempo, tudo se acomodará. Foi com alegria que José recebeu a notícia do regresso do pai. Álvaro foi taxativo. Ele te chama de volta. Precisa de ti. Está doente e fraco. Pede que partas o quanto antes. Pelo rosto moreno de José passou uma onda de tristeza. Não queria partir agora. É preciso. Depois que falares a teu pai, poderás voltar a Madrid. Agora, urge partir o quanto antes. Antes de partir, gostaria de falar-te sobre Isadora. Álvaro fez um gesto largo. Agora não. Vai para casa, tua mãe está aflita por ti.
Depois volte e conversaremos sobre isto. Ele relutou. Gostaria que fosse agora. Agora estou cansado. Depois, tua ausência não será longa. Vai, atende ao dever e na volta falaremos. Está bem. Seja como queres. Amanhã mesmo partirei e por certo voltarei em breve. Isso, José. Assim é melhor. Foi entre as lágrimas de Isadora e a comoção de Dona Engrácia que o José partiu no dia seguinte, prometendo voltar o quanto antes. Álvaro, porém, sabia que Carlos o impediria de voltar. Ele não queria arriscar-se e esperar. Descansaria um dia ou dois, depois voltaria para seu castelo levando Isadora, pretendendo não mais deixá-la voltar. José chegou ao castelo dos pais emocionado. A morte do avô quem muito queria o feria fundo. Porém o amor de Isadora representava para ele alegria maior. Queria contar aos pais sua novidade e esperava que eles o apoiassem no casamento. Abraçou o pai comovido, vendo-lhe o aspecto triste e envelhecido. Precisavam dele e tudo faria para assisti-los naquela hora. Encontrou a mãe preocupada, mas com mais esperança. Carlos estava de volta. Depois de tantos meses de luta e dor as coisas por certo iriam melhorar. Precisava integrar-se nos negócios da família, ajudando o pai a reassumir o comando de tudo. Carlos apreciava o filho, admirando-lhe o caráter reto e a seriedade. Por isso, quando se viu a sós com ele no dia de sua chegada, procurou ser sincero. José, muitas coisas me aconteceram depois que saí de Madrid. Quero confessar-te que errei e estou arrependido. Não precisas dar-me contas de teus atos. Não pergunto nada. Eu sei, meu filho. Mas eu quero explicar-te. Errei. Cedi à tentação. Abandonei o lar no momento em que mais precisavam de mim. Quero que saibas o quanto estou arrependido. Eu juro que daqui em diante tudo farei para redimir-me. Dedicarei o resto de meus dias à felicidade de tua mãe, a quem muito quero, e à família. José, comovido, abraçou o pai. Eu sei, meu pai. Fico contente que tudo possa ser assim. Nosso lar em harmonia e paz. Bendigo a hora de tua volta. Eu também. Agradeço a Deus ter me permitido perceber o erro e voltar atrás. Vendo a sinceridade do pai, José não se conteve. Em meio a essa felicidade, quero falar-te dos anseios de meu coração. Amo Isadora e quero tua permissão para casar-me com ela. Carlos empalideceu. As palavras do filho tinham o efeito de uma bofetada. Sem conter-se, Carlos gritou. Estás louco. Esse casamento é impossível. Por quê? Indagou José surpreso. Isadora é uma moça digna e nobre. Tem todas as virtudes para uma boa esposa. Digo-te que não é possível. Desiste dessa ideia o quanto antes. É uma loucura. Dá-me uma razão justa para isso, tornou José com dignidade. Ninguém sabe sua origem, disse Carlos sem coragem para contar-lhe a verdade. Isso não é motivo. Estou decidido. Por mais respeito que tua opinião me mereça. Não posso aceitar. Isadora é minha vida. Sinto, mas não pretendo aceitar tua recusa. Sabes que não tenho preconceito de casta. Isadora foi educada em nosso meio. E até muito instruída para uma mulher. Gostaria que a conhecesses melhor e assim poderias esquecer a antipatia e a má vontade que sempre manifestaste para com ela, que sempre te tratou com educação. Não preciso que me dites normas. Apesar de tudo, dá-me tempo para pensar. Carlos não sabia o que dizer. Não tinha coragem para contar a verdade. Preferia pensar com mais calma sobre o assunto. Brigar com José só iria piorar as coisas. Muito bem, disse o moço com seriedade. Não quero esperar muito.
Prometi a Isadora breve regresso. Carlos sentiu forte abalo no coração. Filho, peço-te que fiques um pouco para ajudar-me nos negócios. Nossa casa vai mal. Por minha culpa, eu sei. Contudo, estou fraco, doente, preciso de tua ajuda, até eu melhorar um pouco mais. José olhou o rosto magro de Carlos, seu ar abatido, seus cabelos meio grisalhos. Comoveu-se. Ele não pretendia brigar com família. Ao contrário. Era seu desejo conviver em paz. Queria que eles aceitassem Isadora. Sabia que ela, por sua beleza, sua dignidade, conquistaria o coração deles. Seu pai estava abatido, a mãe, cansada. Está bem, papai. Minha vontade é ir para o lado dela o quanto antes, porém concordo em esperar. Obrigado, meu filho. Que Deus te bendiga. Porém, no coração de Carlos, funda mágoa aumentava seu remorso. Seria a providência divina quem o estava castigando dessa forma. Jamais poderia permitir esse casamento. Entretanto, como relatar a verdade a eles? Como? Eles por certo o odiariam para sempre. Carlos estava arrependido. Entretanto, como refazer o que destruíra? Como atuar, sem destruir o amor do filho e da filha, que por certo lhe cobrariam seus direitos? Quando José saiu, Carlos deixou-se cair numa poltrona e enterrou a cabeça entre as mãos e, sem poder dominar a emoção, começou a soluçar. Não viu a um canto da sala a figura sinistra de seu tio Fabrício, que sorria satisfeito e pensava: Tu me tiraste a vida. Agora já começas a pagar. Capítulo 22. Álvaro procurou por Isadora, dizendo-lhe com voz firme: Arruma teus pertences que voltamos para casa. Isadora surpreendeu-se. Pensei que fôssemos esperar pela volta de José. Preciso falar-te sobre isto. Quero que saibas. Teu casamento com José é impossível. Precisas esquecer esse namoro. Isadora empalideceu. Com voz trêmula tornou: Dom Álvaro, tivestes para comigo muita bondade, recolhendo-me e educando-me. Serei eternamente grata. Porém amo José. É um homem digno. Pensei que não vos opusestes a nosso casamento. Não sou eu quem se opõe, mas Dom Carlos. Garantiu-me que jamais consentirá. Falou em expulsar o filho e deserdá-lo se ele insistir em desposar-te. Se o amas, não deves querer prejudicá-lo. Sabes que Dom Carlos não te aprecia. Assim sendo, também não posso dar meu consentimento. Eduquei-te como uma nobre. Estou ofendido com a recusa. Isadora tremia e seus olhos chispavam de revolta. Álvaro por um instante pensou ter Esmeralda à sua frente. Não é justo, padrinho. Nada fiz para que Dom Carlos não me aceite. Álvaro mostrou-se solidário. Sei disso. Dom Carlos sempre foi muito orgulhoso de sua casa. Jamais aceitará uma filha de pais desconhecidos para sua família. Isadora baixou a cabeça com infinita tristeza. Álvaro continuou: Arruma tuas coisas e vamos embora. Angustiada, a menina começou a chorar sentidamente. Álvaro irritou-se. Estava dando demasiada atenção àquela bastarda, cujo pai odiava. Por que choras? Por acaso queres desobedecer-me? Rebelas-te contra mim, a quem tudo deves. Ela olhou admirada. Ele sempre a tratara com frieza, porém com dignidade. Era enérgico, mas apesar disso ela era-lhe grata por tudo quanto tinha feito por ela. Confiava que lhe a estimasse, embora jamais tivesse grandes gestos de carinho para com ela. Não, senhor. Então avia-te que hoje mesmo sairemos daqui. Sim, senhor. A menina saiu do salão e foi para o quarto, onde soluçou sentidamente. Dona Engrácia, olhos marejados,
foi encontrá-la em desespero. Eu não quero ir. Ajudai-me, Dona Engrácia. Ela tomou as mãos geladas da menina com o coração partido. Quisera poder ajudar-te. Porém nada posso fazer. Ninguém pode. Teu casamento com José é impossível. Até vós que tanto nos compreendeis estáis contra nosso amor. Sinto, minha filha, mas só o que posso dizer é que obedeças a Dom Álvaro, que sabe bem o que faz e deve ser como um pai para ti. A menina soluçou ainda mais. Dona Engrácia abraçou a penalizada. Calma. Isso passa. O amor contrariado dói, mas o tempo cura a ferida, verás. Um dia aparecerá outro em tua vida que te fará feliz. Mas não compreendeis? Eu preciso casar com José. Tu precisas. Por acaso? Ela baixou a cabeça envergonhada. Íamos nos casar. Nosso amor foi mais forte. Entreguei-me a ele. Infeliz. Que sacrilégio. Deus te castigará por isso. Por quê? O amor por acaso é proibido por Deus. O amor entre ti e ele sempre será proibido. Por quê? Porque cometeste essa loucura. E agora, o que será de ti? Álvaro te expulsará. Foi sem sentir, Dona Engrácia. Aconteceu. Nos amamos para sempre. Ajudai-me a fugir e irei procurar José. Ele não me abandonará. Dona Engrácia suspirou fundo. Precisas saber a verdade. Não posso ocultar-te nada. Tu és filha de Dom Carlos e da cigana Esmeralda. És irmão de José. Por isso tua união com ele é impossível. Isadora olhou assustada. Olhos muito abertos, teria caído se Dona Engrácia não a tivesse segurado. Em seu rosto havia tanta dor que a velha senhora sentiu piedade. Mas não podia permitir aquele sacrilégio. Deu água para Isadora, que muda deixara-se cair em uma cadeira. Sem dizer palavra, permaneceu assim alguns minutos. Depois, levantou-se e, decidida, arrumou todos os seus pertences. Não protestou, não chorou, não se revoltou. Sentia o coração como gelo dentro do peito e sua cabeça estava atordoada, sem poder raciocinar. Quando a viu mais calma, Dona Engrácia saiu e chamou o sobrinho em particular, contou-lhe toda a verdade. Desculpa-me se me adiantei contando a verdade. Foi a única maneira que encontrei de detê-la. A infeliz pensava fugir e procurar José. Isso seria pior. O sacrilégio já aconteceu. Deus a castigará por isso. Sinto-me também culpada por ter permitido esse namoro. Eu não sabia, senão não teria acontecido. Álvaro sossegou a tia. Fizeste bem. Ela, sabendo a verdade, não mais consentirá em vê-lo. Porém essa intimidade deles pode ter consequências. Deus meu, que sacrilégio! Não te preocupes. Se houver um fruto espúrio desse pecado, saberei impedi-lo de vir ao mundo. Deus por certo compreenderá. Sim, meu caro Álvaro. É uma situação delicada. Álvaro mostrou-se triste. Diante da tia convinha-lhe o papel de homem bondoso. Mas estava radiante. A vida tinha por si mesmo preparado a vingança que ele desejava. Agora por certo poderia vibrar em Carlos o golpe final. Não deixou a tia perceber e disse: Vou partir o quanto antes. Diante do que aconteceu, não posso mais ter Isadora comigo. Vou interná-la em um convento distante, onde fará penitências para que Deus perdoe seu pecado. É o melhor a fazer. Sim, Álvaro. Louvo tua bondade. Arrependo-me de não ter permitido teu casamento com Maria. Hoje ela não estaria nesta triste situação. És dedicado e sincero. Teu amor por ela é verdadeiro. Jamais procuraste outra mulher, apesar de preterido.
Fizemos grande injustiça contigo. Estou arrependida. Álvaro sorriu satisfeito. Se tirasse Carlos do caminho, seu casamento com Maria seria questão só de tempo. Para isso, precisava livrar-se de Isadora, o que era fácil, e de Carlos, o que haveria de conseguir. Dona Engrácia, comovida, abraçou Isadora na despedida. A menina em lágrimas abraçava-a dizendo: Adeus, senhora. Aqui passei os momentos mais felizes de minha vida. Jamais esquecerei. Dona Engrácia, apesar de emocionada, tornou: Isadora, sabes que cometeste diante de Deus um pecado mortal. Por isso deves pagar. Pensa na salvação de tua alma e obedece os sábios desígnios de Dom Álvaro. O que deverei fazer? Indagou ela trêmula. Ele vai internar-te em um convento, quer que tomes o hábito. Assim, servindo a Deus, apagarás a mancha de teu pecado. Isadora estremeceu. Ela que amava a liberdade, a alegria, a música, a dança, ser enclausurada num convento. Sua dor era tanta e tal sua desilusão que não tinha forças de lutar. Dona Engrácia continuou: Faça isso, minha filha, e tudo se resolverá. Obedece a teu padrinho, que só pensa em teu bem. Farei o que puder. Não sou ingrata. Dona Engrácia abraçou-a, e quando momentos depois foi despedir-se de Álvaro, tornou confiante. Podes ir em paz. Este doloroso caso está encerrado. Isadora sabe que errou e aceitará tuas determinações. Álvaro beijou-a agradecido. Foi em silêncio que ele e Isadora viajaram de volta para casa. Álvaro tecia seus planos e tramava a destruição de Carlos. Era-lhe fácil agora que a vida encarregara-se de conduzir a tragédia. Ele não pensava em internar Isadora em um convento. Mentira para a tia, a quem a religião impressionava. O que ele queria era livrar-se de Isadora, mas usá-la como motivo de sua vingança. Para isto pretendia que ela fugisse. Conhecia-lhe o temperamento, contava com isso. Por isso, propositadamente, na volta, passou pelo acampamento cigano e vendo que Isadora espichava a cabeça curiosa disse: Tia Engrácia contou-te a verdade, porque teu casamento com José é impossível. Sim, disse a menina com voz triste. Quisera poupar-te. És filha de Esmeralda, a cigana, e de Dom Carlos. É nesse acampamento que ela vive. 1000 perguntas ardiam no cérebro da menina, mas uma tristeza imensa invadia seu coração. Que lhe importava a vida? Queria morrer, nada mais. Vejo que nada perguntas sobre tua mãe. Ela é uma linda mulher. A menina nada disse. Parecia-lhe estar vivendo um pesadelo. Estava abatida e triste. No dia seguinte, já na casa de Álvaro, este a chamou. Hás de convir que depois do que fizeste não podes mais casar ou ficar aqui. Eu contava arranjar-te um marido rico, de boa família. Agora isso é impossível. Só há um caminho. O convento. Hoje mesmo irei às Carmelitas cuidar de teu ingresso na ordem. Preciso informar-me do dote. Sabes que nada possuis, mas eu estou disposto a pagar teu dote no convento. Sei que com isso me desobrigo de teu futuro. Quando Álvaro saiu, Isadora ficou desesperada. Temia o convento, detestava a vida monástica. De repente, todo o seu temperamento ardente rebelou-se. Não queria ir para o convento. Não iria. Seu padrinho estaria fora toda a tarde e ela pretendia fugir. Desaparecer sem que ninguém a descobrisse. Mas para onde ir? Lembrou-se dos ciganos. Temia-os por certo. Na cidade, contavam-se muitas histórias sobre eles. Lá morava sua mãe. Que espécie de mulher seria? Teria coragem de expulsá-la de seu lado? Trêmula, Isadora decidiu-se.
arrumou alguns pertences em uma trouxa, apanhou suas parcas economias e escreveu um bilhete para Álvaro, onde agradecia tudo quanto fizera por ela, pedia perdão por não poder aguentar a vida monástica e dizia que nunca mais ela o incomodaria. Foi com lágrimas nos olhos que Isadora saiu daquela casa onde tinha vivido toda a sua vida. Nem sequer percebeu que ninguém lhe interceptou a passagem, não havia nenhuma vigilância como de hábito. Uma vez fora, Isadora conseguiu o aluguel de um cavalo que montou e dirigiu-se ao acampamento. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Chegou ao acampamento ao cair da tarde e seu coração batia forte. Como seria recebida? Nunca tinha visto um acampamento cigano de perto. Um grupo de ciganos ria e conversava ao redor de um tripé onde havia uma fogueira com água fervente. Alguns bebiam seu chá costumeiro e Isadora aproximou-se temerosa. Vendo-a, todos a fixaram assustados. Havia um misto de surpresa e de admiração em cada olhar. Uma mulher falou primeiro. Quem és e o que queres? Sou Isadora. Procuro por Esmeralda. Eles se entreolharam silenciosos, depois a mulher tornou. O que queres de Esmeralda? Preciso falar-lhe. É urgente. Estou desesperada. Mina, decidida, tomou-lhe da mão e disse. Vem comigo. Levo-te até ela. De onde saíste? Como vieste? Aluguei um cavalo que já se foi de volta ao dono. Estou fugindo. Preciso de ajuda. Por que Esmeralda? Porque acho que ela vai ajudar-me. Mina sacudiu a cabeça. Não sei, não. Aconselho-te a procurar Sergei, nosso chefe. Ele quem decide nossos destinos. Meu nome é Mina. Obrigada, Mina. Deus te abençoe. A cigana sorriu. Isadora conquistara-lhe o coração. Sua semelhança com Esmeralda e ainda mais com Tânia, mãe de Esmeralda, deixara-a estarrecida. Por alguns momentos, julgou ter Tânia diante de si. O que diria Sergei? Como Esmeralda receberia a filha? Embora nunca ninguém comentasse, todos sabiam da existência de Isadora. Sabiam também que Esmeralda jamais se interessara pela filha. Mina tornou. Esmeralda não te espera. Não sei como te receberá. Ela não me conhece, disse a menina, temerosa, mas ela é minha última esperança. Meu padrinho quer encerrar-me nas Carmelitas para sempre. Sei que morrerei. Não suportarei. Com certeza, fez a cigana horrorizada. Quero viver livre. Posso trabalhar, faço qualquer coisa, mas não poderei viver no convento. Nem vais precisar. Procura Sergei, vai te ajudar. Tens em mim uma amiga. Sei que nosso sangue corre em tuas veias. Conta comigo. Isadora, coração aos saltos, num ímpeto beijou a face da cigana, que se sentiu vibrar de emoção. É aqui, disse diante da carroça de Esmeralda. Ela está aí, é só chamar. Isadora, coração aos saltos, bateu palmas e dentro de segundos Esmeralda apareceu, fixando admirada o rosto da menina. Esmeralda, disse ela com voz emocionada, preciso de tua ajuda. A cigana olhou ao firme procurando entender o que estava acontecendo. Nunca mais tinha visto a filha desde que Álvaro a levara recém-nascida. Não a conhecia, porém, vendo aquela jovem tão parecida com ela, estremeceu. O que queres? Indagou sem saber o que dizer. Falar-te em particular. Esmeralda saltou da carroça e olhou para a menina. Era linda. Vestia-se como uma nobre, mas seu rosto era igual ao de Tânia, sua mãe. És Isadora, disse ela séria. Sou, respondeu a menina. O que queres? Falar-te. Preciso de tua ajuda. Vários ciganos, atraídos pela presença de Isadora,
Tinham se aproximado e Esmeralda convidou. Vem comigo. Isadora acompanhou para um lugar discreto. A frieza da cigana assustava, porém estava disposta a ir até o fim. Sentadas na relva macia, Esmeralda ordenou. Fala. O que desejas? Por que me procuras depois de tantos anos? Sei de tudo. Sou muito infeliz. Isadora contou a Esmeralda seu drama. A cigana estava cega de indignação. O filho de Carlos tinha cometido aquele sacrilégio. O incesto nos meios ciganos era punido com a morte. Isadora arrematou. Pensei em ti. Não me quiseste. Não sei a razão. Mas agora quero ficar aqui. Serei cigana, trabalharei, farei o que puder, mas se me encerrarem no convento, morrerei. Sei que eles torturam as monjas, tenho medo. Sinto que aqui é meu povo, meu lugar. Esmeralda olhou e um brilho orgulhoso apareceu em seus olhos. Isadora era bem sua filha. Conjecturou. Até quando os fidalgos vão tripudiar sobre os ciganos? Até quando vão nos destruir? Onde está Deus, que não pune os responsáveis? Carlos deve pagar por isso e seu filho também. Isadora estremeceu. José não tem culpa. Não sabia. Ele quer casar comigo. Não sabe que somos irmãos. Por favor, deixa-o em paz. Tu amas? Sim. Muito. O que posso fazer? Só quero ficar aqui, trabalhar, viver. Não sei, fez Esmeralda pensativa, não quero nada que me atrapalhe a vida. Sou livre e não vou tomar conta de ti. Podes ir para onde quiseres. Nem sequer permito que vivas em minha carroça. Porém, se quiseres ficar aqui e consentir, não impedirei. Mas terás que te arranjar por ti mesma. Esmeralda não tem nenhum compromisso. Isadora sentiu um aperto no coração. Sua mãe rejeitava-a. Entretanto, gostará do acampamento. O acolhimento de Mina fizera-lhe bem. Gostaria de ficar. Posso procurar Sergei? Se quiseres. Não posso negar que nosso sangue corre por tuas veias. Se ele consentir, poderás ficar. Obrigada, fez Isadora apanhando a mão de Esmeralda e beijando-a com gratidão. Apanhada de surpresa, a cigana não disse nada. Porém seus olhos brilharam um pouco mais ao ver Isadora, decidida, ir à procura de Sergei. Mina levou até o chefe cigano, que ao vê-la empalideceu terrivelmente. Por um instante, pareceu-lhe ver Tânia de volta. Controlou a emoção e ouviu Isadora pensativo. Senhor, peço-vos para ficar aqui. Quero ser cigana de corpo e alma. Deixei a casa de meu padrinho e quero viver em liberdade. Trabalharei, farei o que quiserdes, mas, pelo amor de Deus, deixai-me ficar. Isadora ajoelhou-se em frente ao cigano, que, apanhado de surpresa, não sabia o que dizer. Isadora, disse por fim, foste educada diferente. Te assemelhas a uma aristocrata. Achas que aprenderás e viverás bem aqui? Acho. Estou entre meu povo e terei calor e amor. Fui recebida aqui como minha família. Parecia que todos me conheciam. Esmeralda não me quer, mas não me repudiou. Aqui é meu lugar. Aprenderei a ser cigana e quero viver aqui. Seja. Serás uma das nossas. Ficarás na carroça com Mina por agora, já que ela te recebeu. Quero que saibas que faço isto em nome de tua avó Tânia, a quem todos amamos muito. Te pareces muito com ela. Isadora, com lágrimas nos olhos, tomou uma das mãos de Sergei e a beijou com gratidão. O cigano sorriu e havia uma lágrima em seus olhos quando a viu afastar-se em companhia de Mina.